Boa tarde, alunos! Então, hoje a nossa sexta e última aula de revisão do conteúdo de Ciências Naturais do sexto ano, em preparação para a recuperação, para a prova de recuperação. Bom, turminha, quem já chegou até aqui, de fato, se já estava cansado lá nas primeiras aulas, talvez esteja mais cansado aqui. Eu vou novamente dizer a vocês, estar de recuperação, óbvio que não é interessante. Quem de nós não queríamos estar já, se a gente, para quem já está no direito de ter férias, é óbvio que vocês gostariam de estar descansando, aproveitando, talvez viajando, talvez brincando o dia inteiro, a satisfação de ter do aproveitamento do ano escolar, todos nós queremos, tanto nós professores quanto vocês, alunos, a família de vocês. Mas se houve uma dificuldade de aprendizado, se, não sei, de adaptação ao colégio, afinal de contas é o primeiro de vocês aqui, se também por alguma outra eventualidade não se dedicaram o tanto que precisava, não se esforçaram, enfim, não importa os motivos. Se ainda estamos no período de recuperação, esse nome é esse, recuperação, é porque de fato ainda tem tempo de se recuperar, Vocês, assim, inclusive de recuperar o aproveitamento e passar aí, ter um aproveitamento do ano escolar e o ano que vem vocês estarem na série seguinte. Agora, é preciso o comprometimento de vocês. Nós, professores, estamos empenhados. Vocês tiveram aulas das disciplinas que foi preciso, nós estamos gravando as aulas, aula presencial, estamos gravando a aula virtual, aqui a lista de exercício, todo o conteúdo do ano está disponível. Nós, professores, estamos disponíveis. Tem dúvida? Nos procure, não deixa para depois. Vamos aproveitar a oportunidade que nós temos. Inclusive, a nossa última aula, que hoje nós vamos falar de resíduos sólidos, foi o último conteúdo que nós estudamos esse ano. E aí é um conteúdo que muitos de vocês já trabalharam lá anteriormente, no primeiro ciclo do ensino fundamental. É um conteúdo em que a gente vê reportagens frequentes na televisão, nos jornais impressos, no rádio. É um conteúdo que a gente discute isso nos nossos condomínios, nas regiões administrativas, nos bairros em que moramos, que a gente conversa sobre isso em casa, que a gente vê propaganda da indústria falando sobre, Então é um conteúdo até, digamos, interessante, prazeroso mesmo de se trabalhar. Tá bom? Vamos lá para a nossa sexta e última aula de ciências do sexto ano. Agora, resíduos sólidos. Bom, o que são resíduos sólidos? São aqueles materiais considerados desnecessários, que são indesejáveis, que nós não utilizamos mais. Vamos pensar aí que eu vou fazer uma pizza com a minha família. Vou comprar farinha de trigo, o fermento, ali os ovos. Ovo na massa de pizza? Esqueci. Aliás, acho que fazer mesmo a massa de pizza em casa, a gente só fez, muito tempo atrás. Eu deveria ter ido, ser pouco mais velha que vocês aí do sexto ano. Mas, enfim, a gente vai lá fazer a pizza ou comprou a massa pronta e vamos montar lá a sala com os ingredientes. Olha só, a gente vai ter as embalagens do molho de extrato, ou que seja mesmo se a gente pegar o tomate para preparar o próprio molho, da embalagem da farinha de trigo, não importa. Aí a gente fez um brigadeiro, eu fico vendo aqui essa imagem com essa lata de alumínio, A gente fez um brigadeiro para a sobremesa da pizza. Vai ter, ou tomamos aí eu já ia falar o nome da marca, Esse iogurte aqui, essa garrafa de plástico, enfim, não importa. Todas essas embalagens, nós não precisamos mais disso. E é isso que nós chamamos de resíduo sólido. Professora, mas não é lixo? Olha, gente,
Lixo é um nome popular que a gente dá, mas em teoria, lixo é aquilo que a gente não precisa mais, que não tem serventia nenhuma. Então, infelizmente, né, culturalmente, nós ainda temos o desrespeito conosco, o desrespeito, desculpa, com o meio ambiente, de juntar tudo e misturar. Então, as embalagens plásticas de medicamentos vencidos, embalagem de medicamento que a gente tomou, garrafa de vidro, aí mistura com um sofá velho que eu não quero mais em casa, joga lá no meio da rua, alguém que se vai que pegue aquilo, aí e roupa, e o esgoto de casa, sabe, vai misturando tudo. Gente, é terrível fazer isso. Terrível, terrível, terrível. Traz muitas consequências, prejuízos ambientais seríssimos. Olha só que cena mais horrorosa, né? Não tem outra forma de se referir a essa cena. Pensa, no meio da rua aí da cidade, olha que coisa, que transtorno. Então, o lixo aí, os resíduos sólidos, eles precisam ter um destino adequado, correto, como nós trabalhamos. Né? Quando não recebe o tratamento e destino adequados, o lixo ele pode poluir e contaminar o solo, os ambientes aquáticos, obstrui bueiro. Pensa, gente, se vem uma chuva e leva aí essa lixaiada toda e entope o bueiro. Hora que chove, essas pancadas aqui em Brasília, por exemplo, né, de madrugada, de domingo para segunda, aquele chuvão que deu, né, entope o bueiro, causa enchente, alagamento, enfim, seríssimos transtornos, risco da saúde da população, e sem contar essa cena triste, lamentável que a gente vê. Então, em algumas cidades, aqui mesmo em Brasília, aí tem até a questão da prova aí da terceira E, em que a gente falou sobre o lixão, né? Aqui no Distrito Federal, nós tínhamos o lixão, ainda existe lá estrutural, mas a gente tinha naquela região, foi depositando ali o lixão, as pessoas iam para lá, pessoas com poucos recursos financeiros, muitas vezes para fazer ali a reciclagem, tirar os produtos, né, plástico ali para revender, ali para tentar ter uma fonte de renda, acabaram se instalando, então ali no entorno do lixão virou uma grande favela, uma cena triste mesmo, não só pela precariedade de recursos econômicos, a precariedade mesmo de serviços sociais, de perspectiva de vida para aquela população. E aí, esses lixões, então, esses depósitos de lixo a céu aberto, eles foram, que joga-se o lixo aí sem nenhum tratamento, nenhuma separação, cuidado algum, né? Eles foram, por força de lei, fechados em todo o país, devem ser fechados. É uma legislação séria, importante, que tinha sido prevista por um ano, e aí os prefeitos, alguns reclamaram, olha, construir o aterro sanitário a gente não tem condição financeira, não tem, então vamos, tá bom, pode continuar com o lixão mais um tempo, depois monta o aterro e vai, até que, não, agora realmente não pode mais ter lixão em atividade no país, tem que se construir os aterros sanitários. É importante dizer, né, que o lixão, a decomposição da matéria orgânica ali no lixão, nos espaços, eles atraem, sim, insetos, outros, enfim, barata, mosca, né, roedores, outros animais em geral, né, urubu, enfim, animais que podem nos trazer doenças sérias. E não é só esse lixão aqui mostrado aí que a gente vê, não. Né? Eu comentei em sala de aula, por exemplo, aqui alguns condomínios de Brasília, ali do Rio de Janeiro, em alguns bairros, são construídos, então a gente entra naquele hall ali da escada ali, que às vezes é fechado ou não, né? Tinha como se fosse uma tubulação ali, um encanamento que a gente jogava o lixo, sei lá, do 10º, do 3º, 6º andar e caía lá embaixo ali no depósito de lixo. De tempo em tempo, o zelador ali, alguém daquele condomínio, daquele prédio, passava, recolhia aquele lixo e punha. Só que essas casas de depósito, hoje os condomínios mais modernos, já não existe isso. Aliás, os antigos até fecharam esse buraco.
né? Então a pessoa, o morador do prédio, mora lá no 23º andar, tem que descer o elevador com lixo, coloca lá no local adequado. Que esse local também deve ser construído e ter uma facilidade para limpeza, né? Ser abrigado ali de chuva, da água da chuva, do sol forte. E as lixeiras das nossas casas também precisam ser higienizadas, né? Que não é só recolher o lixo e deixar, sei lá, na nossa casa lá o lixo da pia, da cozinha, que essa decomposição da matéria orgânica vai produzir um líquido, que é um caldo muito mal cheiroso, poluente, que recebe esse nome de chorume, cai ali na lixeira e a gente fica ali semanas, vai trazer insetos, outros animais para dentro de casa. O chorume, ele tem esse cheiro ruim, ele é muito poluente porque ele pode, sim, conter produtos tóxicos, como chumbo, como mercúrio, enfim, outros. Se a gente mistura tudo, né? A lata de tinta, a pilha do controle remoto de casa que parou de funcionar, a lâmpada que queimou, joga ali tudo, casca de banana, garrafa PET. Gente, que lixo é esse mais desorganizado, contaminado? Que falta de cuidado nós estamos tendo conosco? Não é com geração futura, não, com a gente mesmo. Se a gente não cuida do lixo, a gente não está cuidando da nossa saúde, né? E aí, hoje em dia, existem tecnologias para o tratamento do chorume, para que ele sim depois possa ser lançado aí, aguar, servir de fertilizante, por exemplo, na agricultura, ou ser dispensado depois de tratado nos rios, tá bem? O chorume, né, ele pode ser carregado pela água da chuva, se ele não for tratado e contaminar os rios, contaminar fontes de água, que vai tornar a água, obviamente, imprópria para o consumo. Às vezes, a gente vê em algumas reportagens dizendo disso, né, do tratamento que não é feito, e a pessoa, ali a empresa, a cidade, sei lá, as pessoas acabam esse chorume aí chegando nos rios, e aí, como é que a gente vai utilizar aquela água para limpeza, para beber, né? Para agricultura que seja. Não dá, né, gente? Então, de modo geral, o lixão é uma péssima opção. Ele favorece transmissão de doenças, contamina o ambiente com metais pesados, com produtos tóxicos, atrai insetos causadores de doença, né? Já falamos, roedores, enfim. Não é a melhor opção definitivamente. O aterro sanitário é uma opção, uma possibilidade de amenizar, então, o lixão. Mais viável, inclusive economicamente, e óbvio, ambiental e socialmente. Né? O que é o aterro? Ele deve ter aí, ele manter essa distância das casas e dos rios. Então, o aterro sanitário, o lixo, ele é depositado, né, os resíduos sólidos, em trincheiras que são escavadas e forradas com uma manta impermeável para proteger o solo, né, como nesse esquema que está sendo mostrado aqui. Tá vendo? Pode até se construir, plantar árvores, enfim, essas chaminés aqui nós vamos mostrar, tá? Que é o sistema de drenagem desses gases que são produzidos na decomposição do material, da matéria orgânica. Esses gases, então, em alguns casos, eles podem ser utilizados, inclusive, para a produção de energia, tá? É importante, que nesse local aqui, o solo seja protegido por uma manta impermeável para garantir que não seja a água subterrânea, os lençóis subterrâneos não sejam contaminados. É feito também um sistema de drenagem com tratamento do chorume, que vai ser produzido ali, óbvio, em menor quantidade, porque no aterro sanitário não vem esse lixo tudo quanto há, não é que nem aquela foto do slide passado lá do lixão, né? O que está ali é um lixo já, um resíduo sólido que foi tratado. Então, muitas vezes, já passou por coleta seletiva, já separa o plástico, o papelão, o que pode ser reaproveitado, o que precisa ser incinerado, como o lixo tóxico, o lixo contaminado, né, hospitalar, por exemplo. Tá bom?
Bom, o aterro, né, aqui mais detalhadamente, é um sistema de escoamento do chorume. Ele tem um sistema de escoamento do chorume, como eu disse há pouco, e da água da chuva. E também tem uma tubulação para a saída de gases, principalmente o gás metano, que é produzido na decomposição da matéria orgânica, e que esse sim serve de fonte de energia, que é o que está mostrando aqui, ó, nessa chaminézinha, tá bom? Bom, um trator ele vai espalhando ali e amassa o lixo, compactando, né? Essa camada é coberta por terra, que é compactada, ou a manta impermeável. Aí vem uma nova camada de lixo depositada sobre a primeira, coloca terra, compacta e assim por diante, tá bom? Quais são as vantagens e as desvantagens? Porque, óbvio, gente, tem algumas desvantagens, né? Tem muitas vantagens, mas algumas também, do aterro sanitário. Então, ele precisa de grandes áreas para ser construído e tem uma capacidade de utilização limitada. Por isso que alguns prefeitos, algumas prefeituras alegaram, a gente não consegue fazer um aterro sanitário, o nosso município é pequeno, a arrecadação não suporta a construção de um aterro sanitário. E aí o que a legislação colocou é que pode, né, alguns municípios pequenos, vizinhos, eles podem construir um aterro sanitário que seja compartilhado, utilizado por esses dois municípios. Se bem construído, não polui o ambiente. A cobertura, ela isola o lixo e impede a propagação daquele mau cheiro lá dos lixões e o acesso de animais. E também a impermeabilização protege, né, com aquela manta vai proteger as nascentes, aí os rios, águas subterrâneas, certo? Bom, a incineração é uma outra possibilidade de tratamento dos resíduos sólidos, só que não todos, não dá para o lixo de casa ser incinerado, não é bem assim, né? O que é o processo de incineração? É a queima do lixo em equipamentos que funcionam a altíssimas temperaturas, são fornos mesmo, né? É industrial isso aqui, não dá para a gente fazer em casa. Antigamente existia na zona rural, ou até mesmo em locais aí, cidades que não tem a coleta de lixo, as pessoas juntavam lá o lixo no quintal, ali num espaço do terreno e botava fogo. Gente, essa não é uma prática viável ecologicamente falando, né, ambientalmente, porque a queima libera gases tóxicos, a fumaça, que tem substâncias tóxicas que faz mal prejudica o meio ambiente, né? Então esse processo de incineração, essa fumaça, esses gases que são liberados, eles precisam ser tratados, né? E após a queima, o que sobra pode ser encaminhado tanto para o aterro sanitário ou, se ainda for possível, para reciclagem. Quais são as vantagens, né? Ela reduz o volume de lixo, a incineração, e destrói micro-organismos que causam doenças. É por isso que o processo de incineração é utilizado para o tratamento do lixo hospitalar, do lixo que está infectado. Lembram na aula quando a gente mostrou aí, ó, essas caixinhas amarelas, né? E a gente consegue, óbvio, a gente não vai ter isso em casa, a não ser que na minha casa eu precise de um tratamento de saúde, não sei, tomo injeções ali, não posso descartar as seringas. Todo dia eu tomo uma injeção medicamento. Eu não posso descartar aquela seringa no lixo do banheiro, que vem o lixeiro, que pega, que pode se perfurar sem querer, ser contaminado. Então tem que ter um descarte. E lembrando, esses compartimentos aqui também de descarte do lixo, né, dos resíduos sólidos contaminados, eles são recolhidos por uma empresa, por uma equipe especializada. Não fica lá no meio da rua para vir o caminhão de lixo pegar, não, tá? A empresa de lixo. Bom, a desvantagem, já falei um pouquinho, né, que alguns componentes do lixo, quando queimados, eles produzem gases tóxicos mas enfim, que pode ser instalado filtros para evitar a poluição do ar, que é o que acontece na usina de incineração. Uma outra possibilidade é a compostagem. Essa eu falei com vocês em aula, né? Eu acho uma prática, óbvio, né? É uma prática
ambientalmente, quando bem feita, muito interessante, que reduz o volume de lixo, aproveita-se aquilo que a gente acha que não seria mais utilizado, né? O resto da matéria orgânica, casca de frutas, de ovo. Não é interessante, todos os protocolos aí, os de compostagem, diz para a gente não colocar resto de carne, né? Para não trazer animais, mas sem dúvida é uma prática muito interessante. Óbvio, todas as pessoas conseguem fazer isso? Não. Todas as pessoas querem fazer isso? Não. Mas minimamente, eu não quero fazer a compostagem, eu não consigo, não estou disposto a fazer na minha casa. Enfim, seja o motivo que for. Então, minimamente, eu posso separar, né, a matéria orgânica daquilo que pode ser reaproveitado, reciclado. Que garrafa, PET, as embalagens limpas, né? Embalagem de, gente, aquele papelzinho lá, a caixa do remédio com a bula, depois que eu já tomei, já sarou, tá tudo certo. Eu posso, aquele comprimido que eu não uso mais, levo, entrego dou um destino correto para alguma associação, algum grupo que entrega aí, né, medicamento para as pessoas que precisam. E aquela caixinha, a bula, dou destino, aquilo lá é papel, pode ser reciclável, pode ser, né, ter outro uso. E o resto ali de matéria orgânica eu deixo separado, com lixo do banheiro, enfim. Bom, então na compostagem transforma-se a matéria orgânica em adubo. E pode, gente, não é assim, a gente acha que é difícil, acha que é impossível, tudo bem, cada pessoa tem o seu modo né, sua dinâmica de vida. Mas é uma prática possível sim, inclusive de fazer em pequenos apartamentos, ali coloca-se a composteira no cantinho da varanda, na área de serviço. No mercado a gente encontra até vasos ali, equipamentos bem bonitinhos, muito caprichados mesmo para fazer, né? Às vezes pode fazer lá embaixo, no prédio, nos condomínios, nas quadras, existe possibilidade, tá bem? Para quem está disposto, né, a fazer a compostagem em casa. O adubo, então, ele vai ser produzido por essa decomposição da matéria orgânica e ele o que pode ser lá, né? Resto de folha, tem lugares que pode colocar até papel, resto de alimentos, enfim. Né? Como é que é feita essa compostagem? O material não orgânico, ele obviamente é separado, o lixo orgânico ele é triturado, levado para um equipamento que acelera a decomposição e a produção do adubo. É por isso que essas caixas de compostagem, muitas vezes, têm ali as minhocas, né, para acelerar esse processo. A decomposição da matéria orgânica ela é realizada por bactérias e fungos, né? E aí, a caixa por dentro dessas composteiras, tá vendo? Foi o que eu falei. Tem de várias cores, é uma coisa assim, se fazer direitinho, não dá cheiro forte, produz o adubo, é bem bacaninha para quem está disposto, né? Às vezes até um programa aí, uma possibilidade de se fazer em família, vai que você e sua família esteja pensando em uma atividade aí, né, ambientalmente interessante, para os dias aí que estiverem de férias, tá bom? Bom, o esterco animal, né, e o desperdício orgânico, pode-se fazer, se captar desse esterco animal, a gente faz ali, produz o biogás, que que serve para utilizar mesmo, né, para cozinhar, porque ele é gás, é fonte de energia, e gera-se ainda esse fertilizante líquido. A decomposição do lixo orgânico, ela produz, então, gases que podem ser utilizados como combustível, e nesse caso a matéria orgânica é depositada nesses biodigestores, nesses recipientes, mas isso a gente está falando em grandes, né, produzir aí o biogás em locais que fazem assim em larga escala, em escala às vezes industrial. A reciclagem, que é o processo por meio do qual objetos já utilizados são transformados em matéria-prima para outros produtos, né, também feito em escala industrial e permite reinserir aquele resíduo no ciclo produtivo. Então,
que pode ser reciclado, né? Caixa de papelão, garrafa PET, às vezes borracha aí de pneu, alumínio. O vidro, só que o vidro é muito difícil a reciclagem, né? Nem todas as cidades, nem todos os locais tem a indústria para reciclagem do vidro, diferente aí desses outros materiais. Bom, as vantagens ambientais da reciclagem, né? Diminuir a quantidade de lixo, obviamente, porque eu vou reutilizar, dar um novo uso, diminuir a extração de recursos naturais, reduz a poluição ambiental, poluição do ar, da água e a economia de energia. As vantagens sociais, porque gera-se emprego, gera-se renda, além de contribuir com a consciência ecológica. Já a reciclagem, desculpa, o que pode ser reciclável? Então, isso aí a gente vê assim diariamente, né? E aí nós conversamos muito isso ao longo do trimestre. Professora, na minha quadra não tem, o meu prédio, a pessoa que recolhe lá o lixo na lixeira, não, onde eu trabalho. Gente, a gente pode fazer isso. Essas embalagens plásticas, essas folhas, às vezes a gente leva vou ao mercado fazer compra. Deixa lá, tem as lixeiras, os compartimentos adequados para reciclagem, coloca tudo lá separadinho, inclusive para o vidro. Porque se tem uma coisa que não pode ser colocado lá no tratamento de lixo ali no passeio, é o vidro. Pensa, o lixeiro vinha, acaba se cortando, a hora que o caminhão ali tritura, já pensou, voar caco de vidro, machucá-lo, cortá-lo, se vai no olho, gente. É um trabalhador, né? Ele perde ali, enfim, tem a série de prejuízos. Pessoal, é isso. Essa foi a nossa última aula. Qualquer dúvida, vocês tragam pra gente em sala, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Bons estudos. Fiquem todos com Deus. Até mais.